Meu pai se recusa a me levar ao altar e escolhe uma viagem ao Havaí com sua filha favorita em vez disso. Mas depois muda de ideia um dia antes do casamento porque eu fiz isso. Então, eu, 26, mulher, estou me casando esta semana. Faltam apenas 5 dias para o casamento e eu já estou envolvida em tanto drama, tudo graças à minha irmã e ao meu pai. Ótimo! Para contextualizar, meu pai tem sido um pai solteiro nos últimos 10 anos, desde que minha mãe faleceu após uma longa batalha contra o grande C quando eu tinha 16 anos. Foi incrivelmente difícil para nós, mas mais para mim, porque naquela época percebi que agora não havia ninguém do meu lado e minha irmã poderia me dominar à vontade. Minha mãe nos tratava igualmente, mas meu pai definitivamente tinha um ponto fraco por minha irmã e, depois que minha mãe faleceu, ela conseguia se safar de tudo o que fazia, mas para mim não era tão fácil. Minha irmã, Kate, é 2 anos mais velha que eu e 10 vezes mais irritante e mimada do que qualquer outra pessoa que conheço. Ela literalmente me tratava como sua serva pessoal quando eu era mais nova e, sempre que eu protestava, meu pai me pedia para fazer o que ela queria, pois aparentemente ela era muito frágil para fazer as coisas sozinha. Era só uma atuação, eu sabia disso, mas meu pai acreditava nela. Sempre ajudava o fato de que ela tinha sido uma criança doente quando era mais nova, mas, à medida que crescia, superou isso. No entanto, ela ainda gostava de fingir que estava constantemente se recuperando de resfriados ou várias outras doenças comuns em qualquer momento, só para escapar de suas tarefas. Então, eu acabava fazendo todo o trabalho doméstico enquanto ela ficava deitada no quarto dela, sem fazer nada. Eu achava isso incrivelmente irritante, mas, se eu não fizesse, ninguém mais faria, porque meu pai sempre estava muito cansado ao voltar do trabalho e eu não queria incomodá-lo de qualquer forma. Depois que completei 18 anos e me mudei para a faculdade, as coisas começaram a melhorar para mim, porque eu não tinha mais que viver com ela. Nós não tivemos mais contato depois da faculdade, já que eu não gostava dela e nunca nos demos bem. Não só ela me fazia fazer todo o trabalho, mas também não era uma companhia agradável. Ela constantemente fazia comentários depreciativos para me provocar e simplesmente era irritante de modo geral, então fiquei bem contente em sair de casa. Eu sentia falta do meu pai, com certeza, mas não ia sacrificar minha sanidade para viver com minha família. E sei que muitas pessoas vão achar estranho que eu costumava me dar bem com meu pai, apesar do fato de ele ser descaradamente parcial em relação à minha irmã, mas não posso evitar. Nós tínhamos uma relação boa e costumava ser assim até recentemente. Não é como se eu fosse um capacho para ele. Eu sempre protestava e me defendia quando ele exagerava, e nós tivemos nossa cota de brigas ao longo dos anos por causa de como ele era parcial em relação a Kate. Mas, no fim do dia, ele ainda era meu pai e eu acabava fazendo as pazes com ele. Conheci meu noivo, Andy, na faculdade e, depois de namorarmos por quase 8 anos, finalmente decidimos nos casar este ano. Estamos em lugares muito bons em nossas respectivas carreiras e parecia o momento certo. Não posso dizer o mesmo da minha irmã, já que Kate tem passado por uma fase ruim ultimamente e voltou a morar com meu pai. Depois de se formar, ela morou sozinha por alguns anos, mas no ano passado decidiu largar o emprego para se juntar a uma amiga em um negócio de joias. Infelizmente, não deu certo. Elas não fizeram nenhuma pesquisa e nem estavam adequadamente preparadas, simplesmente mergulharam de cabeça sem pensar muito. Então, naturalmente, estava condenado desde o início. Elas gastaram todo o dinheiro investido, que na maioria das vezes foi arrecadado com a família e amigos, e não conseguiram tirar um valor substancial do negócio. Ela já tinha deixado o emprego e, depois que o negócio faliu, teve que fechar. Desde então, ela está desempregada. Já fazendo há quase 6 meses e ela nem se deu ao trabalho de começar a procurar outro emprego, então está completamente dependente do meu pai. Ele estava planejando se aposentar em alguns anos, mas agora não acho que isso seja mais viável, já que está sustentando ela. Essa é apenas uma das coisas sobre as quais discutimos recentemente, porque acho que ele precisa dizer para ela arrumar um emprego, porque ela não pode simplesmente depender do pai idoso pelo resto da vida e ficar lamentando por causa de uma falha em um empreendimento. Ela precisa sair e fazer algo da vida,
mas meu pai diz que ela só precisa de um tempo para superar as coisas e lidar emocionalmente com isso antes de se comprometer com qualquer outra coisa. Temos opiniões muito opostas sobre esse assunto, então tentamos não falar sobre isso, pois só levará a uma briga. Além disso, fiquei noiva algumas semanas depois que ela teve que fechar o negócio, e meu pai acha que essa é outra razão pela qual ela está tão chateada, porque até a irmã mais nova está indo bem na vida e ela não consegue nem sair da cama na maioria dos dias. Sei que ela está com inveja de mim agora, porque ela faz questão de colocar isso nas redes sociais e finge que tudo de ruim no mundo está acontecendo com ela, só para chamar a atenção. E, sempre que alguém responde aos seus posts que definitivamente parecem um pedido de ajuda, ela menciona como eu estou indo super bem e como ela merece tudo isso e não eu. Mas, aparentemente, eu consegui porque estou disposta a manipular e passar por cima das pessoas para conseguir o que quero. Obviamente, eu não faço isso e estou onde estou por causa do meu trabalho árduo e esforço, e ela está onde está porque gosta de se fazer de vítima, mesmo que ela seja a responsável por todas as coisas ruins que têm acontecido com ela. Bem, exceto por uma coisa, talvez. Há cerca de 3 semanas, o gato dela faleceu após quase 15 anos. Ela tinha aquele gato há muito tempo e era extremamente apegada a ele. Quando isso aconteceu, ela naturalmente ficou devastada e meu pai me disse que as coisas estavam tão ruins que comecei a sentir pena dela. Não vou mentir, quis procurá-la e dar meus pêsames, mas não queria parecer falsa, então apenas pedi ao meu pai que transmitisse minha mensagem. De qualquer forma, ela já estava bastante deprimida e, quando seu gato faleceu, ela se recusou a comer por dias e meu pai tinha que literalmente implorar para que ela saísse da cama e tentasse sobreviver. Foi realmente patético e eu realmente senti pena de ambos, mas eu estava muito ocupada com os preparativos do casamento, porque faltavam apenas algumas semanas para o grande dia, então decidi não me envolver muito com o que estava acontecendo lá. Mantive contato com meu pai e o confortava sempre que ele ficava muito chateado com o comportamento da Kate, mas isso era o máximo que eu podia fazer. De qualquer forma, não pensei que isso causaria problemas para mim, mas alguns dias atrás meu pai me contatou para me dizer que não poderia me levar ao altar no meu casamento. Eu obviamente presumi que seria ele fazendo isso, mas liguei para ele formalmente pedindo que me levasse ao altar no dia anterior à ligação. Achei que ele aceitaria imediatamente, mas ele disse que precisava de um tempo para pensar, o que foi suspeito, e então ele me ligou no dia seguinte para recusar. E, quando perguntei o porquê, já que obviamente estava perplexa, a razão dele me deixou de boca aberta. Ele me disse que Kate tinha cremado seu gato algumas semanas atrás e agora queria ir ao Havaí e espalhar as cinzas na praia, porque alguns anos atrás ela e um grupo de amigos fizeram uma viagem ao Havaí e ela levou o gato com ela, então aparentemente ela tinha muitas boas lembranças desse lugar e era especial para ela. E o dia do meu casamento era exatamente um mês após a morte do gato, então ela queria espalhar as cinzas no dia do meu casamento. Assim, não só meu pai recusou me levar ao altar, como também me disse que não poderia estar presente no meu casamento. Ele disse que estava muito arrependido por isso e queria compensar isso depois, mas teria que ir com Kate, já que essa era a primeira vez em semanas que ela falava sobre querer fazer algo e sair de casa. Ela também pediu especificamente que meu pai a acompanhasse, porque queria alguém para dar apoio emocional. Fiquei extremamente irritada quando ele disse isso, mas tentei lidar com as coisas calmamente e disse ao meu pai que talvez um amigo dela pudesse acompanhá-la, ou talvez ela pudesse fazer isso pelo menos um dia depois do meu casamento, só para que ele pudesse pelo menos comparecer. Queria pelo menos um dos pais presentes no meu casamento, mas meu pai disse que ela estava bem firme sobre o que havia dito e ele próprio havia feito as mesmas sugestões, porque queria poder comparecer ao meu casamento também. Mas, quando tentou sugerir qualquer outra coisa, ela ficou muito chateada e começou a acusá-lo de não se importar com os sentimentos dela. Aparentemente, segundo ela, no dia do meu casamento eu teria muitas pessoas ao meu redor que se importam comigo, mas ela só tinha meu pai e acha que ela deveria ser a prioridade. Agora, já que está passando por uma fase realmente difícil em sua vida. Quando meu pai disse que também acreditava que, dada a situação dela, ela deveria ser a prioridade no momento,
perdi completamente a cabeça e disse a ele que ela sempre foi a prioridade para ele durante toda a vida e que não estava surpresa que ele estivesse me deixando de lado no meu dia de casamento só para estar com ela. Não dei nem chance para ele dizer mais nada e simplesmente desliguei e bloqueei ele em todos os lugares. Fiquei muito chateada e, quando contei a Andy sobre isso, ele parecia entender de onde eu estava vindo. Chorei muito nos 2 dias seguintes, mas depois decidi revidar contra meu pai e fazer algo que eu sabia que o irritaria, já que sabia que minha irmã estava jogando um jogo psicológico comigo e tentando me irritar. A coisa certa a fazer seria fazer algo que eu sabia que os irritaria, então, em vez de chorar por isso, decidi pedir ao meu tio para me levar ao altar. Meu tio é o irmão gêmeo do meu pai e eles absolutamente se odeiam. Eu sabia disso desde que era criança e vi em primeira mão como eles podem ser desagradáveis quando estão juntos. Sempre que se encontravam em eventos familiares e afins, tentavam sempre se superar e isso deixava todos ao redor desconfortáveis. Meus avós tentaram muito fazer com que parassem, mas eles simplesmente se odiavam tanto que era muito difícil controlá-los. Eventualmente, eles superaram isso e, depois que minha mãe faleceu, meu pai parou de frequentar qualquer evento em que sabia que meu tio estaria presente. Eu, pessoalmente, não tinha nada contra meu tio e, sinceramente, podia simpatizar com ele, porque sabia como era ter um irmão que você odiava, mas não tínhamos uma relação particularmente próxima também. De qualquer forma, depois daquela conversa com meu pai, fiquei tão irritada que decidi fazer questão de entrar em contato com meu tio e pedir para ele me levar ao altar. Ele ficou bastante surpreso quando fiz isso e disse que não sabia o que dizer, porque não achava que éramos próximos o suficiente para isso, mas eu disse que era para irritar meu pai por causa do que ele tinha feito. Depois disso, não precisei mais convencê-lo. Ele estava praticamente a bordo assim que ouviu que isso iria irritar meu pai. Meu tio realmente começou a rir quando perguntei se ele queria fazer parte disso. Mesmo já na casa dos 50 anos, ele me disse que nunca deixaria passar a oportunidade de envergonhar o irmão. Amém para isso, haha. De qualquer forma, concordamos que íamos fazer uma postagem sobre isso e isso definitivamente chegaria ao meu pai. Então, naquela mesma noite, fiz uma postagem sobre como estava tão grata ao meu tio por concordar em me levar ao altar, e em poucas horas recebi uma ligação do meu pai. Eu havia desbloqueado para esse propósito e, assim que ele entrou em contato comigo, disse que estava muito chateado por eu ter sequer considerado falar com meu tio e estava me substituindo por aquele cara de todos os lugares. Ele me disse que convenceria a Kate a adiar a dispersão das cinzas, mas agora tudo o que eu tinha que fazer era concordar em deixá-lo me levar ao altar, porque seria muito embaraçoso e insultante para ele que meu tio me levasse ao altar, sendo que ele ainda estava bem vivo. Eu disse a ele que ele teve uma chance e a desperdiçou por causa da Kate, e agora eu estava dando a ele uma amostra de seu próprio remédio. Ele ficou muito chateado e disse que eu estava sendo mesquinha e imatura, e eu concordei. Eu estava sendo realmente mesquinha e imatura, mas isso só pareceu irritá-lo ainda mais. E, no final da ligação, ele estava em lágrimas e disse que nunca esperava que eu agisse assim só porque ele estava tentando estar lá para minha irmã deprimida, que estava em uma situação muito mais difícil do que a minha no momento. Ele disse que eu não tinha absolutamente nenhuma empatia e estava sendo pura maldade, porque minha irmã literalmente perdeu tudo e eu não conseguia nem deixar ela ter meu pai por um dia. E agora eu sinto que o que fiz foi meio insensível, porque ele estava certo sobre minha irmã ter perdido tudo, então preciso que vocês me digam se preciso pedir desculpas ao meu pai ou não. Então, eu pedi ao meu tio para me levar ao altar depois que meu pai recusou, porque minha irmã queria que ele a acompanhasse ao Havaí no dia do meu casamento. Atualização 1. Faltam 2 dias para o casamento e sabem de uma coisa? Vou andar sozinha pelo corredor em vez de me submeter a toda essa confusão. Acho que é mais apropriado para mim andar pelo corredor sozinha, já que, no longo prazo, percebi que estarei sozinha. Falei com meu tio e, como já conseguimos a reação que queríamos do meu pai, ele disse que estava bem com isso. Ele só vai ser um convidado agora, como deveria ser antes. Ele não se importou de qualquer forma, já que estava cético sobre me levar ao altar desde o início. Também falei com meu pai, mas não falei por telefone, porque isso levaria a outra conversa confrontacional. Então,
Apenas deixei uma mensagem para ele, dizendo que, se ele quisesse comparecer ao casamento, estava livre para fazê-lo, mas não precisava me levar ao altar. Também disse que, se ele não quisesse comparecer ao casamento e quisesse ir ao Havaí com a Kate, estava livre para fazer isso também, mas então, lamentava dizer que teria que cortá-lo da minha vida para sempre, porque ele já teve chances suficientes para me provar que vai me tratar como prioridade quando realmente importa, mas falhou em fazer isso todas as vezes, e agora eu simplesmente não quero mais tolerar esse tipo de desrespeito. Quero me casar e quero ser feliz no meu casamento. Já me preocupei o suficiente com o que ele vai pensar, com o que as outras pessoas vão sentir sobre minhas decisões, e tem sido uma perda colossal de tempo, já que ele nunca se preocupou em saber como eu me sentiria sobre certas coisas. Se ele tivesse, nunca teria deixado essa bomba cair em mim com apenas alguns dias para o casamento, e, se ele se importasse, teria se desculpado comigo depois que enviei aquela mensagem, mas ele nem se deu ao trabalho de me responder. Conversei com Andy sobre isso também, e ele acha que é a decisão certa a tomar, já que faltam apenas alguns dias para o casamento e ainda não conseguimos resolver as coisas com meu pai. Neste ponto, nem acho que tenho outra opção. Atualização 2. Ei, então, primeiro de tudo, me casei ontem. Ainda não consigo acreditar. Estou realmente casada agora e, junto com o anel de noivado no meu dedo, também tenho a aliança de casamento. É surreal e estou muito feliz agora. Então, odeio ter que pensar no meu pai e na minha irmã, mas devo a vocês uma atualização, e uma detalhada, já que na última eu meio que desabafei e saí. Infelizmente, ou talvez felizmente, meu pai não compareceu ao casamento. Sim, pelo que sei, ele decidiu comparecer à dispersão das cinzas do gato morto da minha irmã no Havaí com ela, o que é uma coisa normal de se escolher em vez de ir ao casamento da outra filha. De qualquer forma, nem quero entrar nisso, já que algumas pessoas me deram muito ódio por agir como se eu não estivesse levando a depressão da minha irmã a sério. Olha, eu realmente sinto muito por ela, e isso é algo em que vou manter minha posição. Depressão é uma coisa terrível e eu não desejaria isso nem ao meu pior inimigo, que ironicamente acontece de ser a Kate. De qualquer forma, não foi a depressão que a levou a fazer isso, foi sua necessidade severa e esmagadora de ir contra mim e ser o centro das atenções o tempo todo que a fez escolher espalhar as cinzas do gato no Havaí no dia em que eu deveria me casar. Ela realmente poderia ter esperado alguns dias e depois feito isso, ou talvez ela poderia ter feito isso antes, mas ela simplesmente tinha que fazer isso no dia do meu casamento. Acho que não é coincidência e ela sempre teve algo contra mim, então me recuso a acreditar que isso é apenas ela sendo depressiva e agindo por isso. De qualquer forma, depressão é apenas uma explicação, mas não é uma desculpa. Então, sim, não estou zombando dela, mas também me recuso a deixá-la se safar apenas porque ela está lutando. E quanto ao meu pai, essa é uma história completamente diferente. Nem sei o que dizer sobre ele, exceto que ele me decepcionou pela enésima vez e desta vez não vou perdoá-lo. Vai ser difícil passar a vida sem nenhum dos pais do meu lado, mas sejamos realistas, ele nunca esteve do meu lado de qualquer forma. Para ele, a vida sempre foi sobre a Kate e agora vejo isso com clareza. Eu fui uma tola por acreditar que as coisas poderiam mudar algum dia. Ele escolheu não comparecer ao meu casamento e foi muito esperto sobre isso. Ele não me deixou saber até depois da cerimônia, então até então eu ainda estava muito confusa sobre se ele compareceria ou não, já que havia deixado uma mensagem para ele antes, mas ele não respondeu. Continuei verificando meu telefone, mas depois de andar pelo corredor e tudo estar feito, percebi que ele não iria aparecer, e foi então que ele escolheu me mandar uma mensagem dizendo que estava no Havaí com a Kate e que havia decidido comparecer à dispersão das cinzas porque a Kate precisava mais dele do que eu. Ela estava mais emocionalmente dependente dele e ele disse que lamentava, mas esperava que eu entendesse. Eu ainda acharia aquela mensagem significativa se ele não tivesse escolhido dizer que meu comportamento mesquinho e imaturo anteriormente com meu tio e tal também o havia realmente afastado e ele achava que era melhor para nós ficarmos separados por um tempo agora, e essa foi outra razão pela qual ele não compareceu. Não vou negar o fato de que foi mesquinho, mas, honestamente, a única razão pela qual fiz isso foi porque sempre me senti ignorada depois que minha mãe faleceu, e não vou fingir que o que fiz não foi imaturo,
mas o que mais eu poderia ter feito? Eu só queria fazer algo para irritá-lo, porque queria saber se ele realmente se importava, e talvez ele se importasse, mas claramente não o suficiente para aparecer por mim. De qualquer forma, a mensagem realmente me irritou e era o dia do meu casamento, então eu queria estar feliz, então simplesmente o bloqueei e segui com meu dia. Além disso, ele já havia escolhido não vir ao casamento, então mandar uma mensagem para me dizer que não compareceria era bem redundante. As pessoas perguntaram sobre eles, sobre por que meu pai e minha irmã estavam ausentes do casamento, e eu escolhi ser completamente honesta com elas e contei o verdadeiro motivo. Achei que isso refletia mal sobre eles e não sobre mim, então não tinha razão para esconder nada. A maioria das pessoas ficou sem palavras e outras acharam bastante hilário, mas de uma forma bem triste. De qualquer forma, acho que praticamente toda a família sabe agora que meu pai faltou ao meu casamento para ir ao Havaí com a Kate e espalhar as cinzas do gato dela. Ele não pôde nem reservar um único dia para mim, e esse é o maior fracasso dele como pai, acho. Mas ainda me diverti bastante e nada pode mudar isso. O dia do meu casamento ainda vai ser o melhor dia da minha vida até agora. Sei que agora vou passar o resto da minha vida com o homem que mais amo e decidi que ele será minha única família daqui para frente. Atualização 3. Ei, já se passou uma semana desde o meu casamento. Ainda é ótimo dizer isso. De qualquer forma, Andy e eu deveríamos ir em nossa lua de mel em alguns dias, mas obviamente meu pai e a Kate simplesmente não suportam me ver feliz, então decidiram que este é o momento perfeito para me confrontar sobre o que eu estava dizendo às pessoas no casamento sobre por que eles não estavam presentes. Há 3 dias, a Kate me mandou uma mensagem. Eu não a bloqueei, apenas bloqueei meu pai, mas depois de ler a mensagem dela, senti vontade de bloqueá-la também, porque foi tão irritante que ela achava que tinha alguma superioridade moral aqui. Só para constar, a única razão pela qual ainda não a bloqueei é porque, caso algo aconteça com meu pai, quero saber. E sei que, apesar das nossas diferenças, tenho certeza de que ela ainda vai me informar em caso de acidente ou doença ou qualquer outra coisa. De qualquer forma, essa é literalmente a única razão pela qual ainda dou acesso a ela. Sei que a maioria das pessoas me aconselharia a cortar contato, mas não acho que seja possível para mim. Porque, só porque meu pai tem sido um péssimo pai para mim, não significa necessariamente que eu também tenha que ser uma péssima filha para ele. Isso pode não fazer sentido para muitas pessoas, mas esses são meus valores e vou me ater a eles, então apreciaria se as pessoas não comentassem sobre isso. Agora, sobre a mensagem que ela me enviou, ela disse: Ei, acabamos de voltar do Havaí e já fomos contatados por muitos de nossos parentes, e eles acham que estávamos errados em escolher o dia do seu casamento para espalhar as cinzas do meu gato. Não estou surpresa que você tenha escolhido contar a todos essa história e nos retratar de forma negativa, mas estou apenas decepcionada que você ainda esteja pegando no meu pé, mesmo sabendo que estou passando por um momento muito difícil na minha vida. Realmente gostaria que você não tivesse falado mal de mim e do papai, porque somos família e você, de todas as pessoas, deveria entender que é muito difícil perder um ente querido. Realmente esperava que você tivesse mais compaixão por mim, mas, de qualquer forma, obviamente esse não é o caso. O papai também percebeu que você o bloqueou e está muito chateado com isso, então acho que você deveria desfazer isso. E, honestamente, tudo o que tenho a dizer é que você precisa ser um pouco mais atenciosa conosco. Você não pode simplesmente passar a vida pensando em ninguém além de si mesma e esperar que as pessoas fiquem bem com isso. Espero que você entenda o que estou dizendo e se desculpe. Mesmo se você não se desculpar, não vou me surpreender, porque se você ainda estiver escolhendo me odiar neste momento, há muito pouco que eu possa esperar de você. O tom da mensagem em si me irritou muito, e então o conteúdo. Nem quero dizer nada sobre isso, porque posso acabar xingando ela aqui. Foi tão pretensioso e cheio de superioridade moral que eu sinceramente queria apenas bloqueá-la, mas depois de pensar um pouco, decidi elaborar minha própria resposta e enviei para ela. Oi, Kate, eu realmente contei aos nossos parentes sobre o motivo de você e papai não estarem presentes no casamento, e decidi ser honesta sobre isso, porque não sou mentirosa. Além disso, ao decidir não comparecer ao meu casamento, você praticamente se colocou nessa posição,
e acho muito injusto esperar que eu encubra vocês, especialmente nas circunstâncias atuais, já que ambos têm sido nada além de cruéis comigo. Vocês não conseguiram nem pensar em mim no dia do meu casamento e tentar me colocar em primeiro lugar apenas por um dia, então realmente não acho que tenho algo para me desculpar. Se o papai está chateado por eu ter bloqueado ele, provavelmente deveria ter pensado nas coisas antes, em vez de se arrepender agora. Já decidi que não quero mais contato com nenhum de vocês dois, então apreciaria muito se você não me contatasse depois disso, a menos que seja uma emergência. Nesse caso, você pode me mandar uma mensagem ou ligar, mas, a menos que haja alguma situação urgente, realmente gostaria que você não me contatasse de forma alguma, já que não tenho interesse em falar com você ou com o papai. Ambos me magoaram muito nos últimos anos, e eu concordo com o que o papai disse. Seria melhor se passássemos algum tempo separados por enquanto. Agora sou uma mulher casada e quero passar os próximos anos tentando aproveitar minha vida com meu marido. Agora, ele é a única família que tenho. Desejo a vocês tudo de melhor em suas vidas. Adeus. Depois de mostrar ao Andy, enviei essa mensagem e ela acabou de responder alguns minutos atrás. Ela disse que respeitaria meus desejos e também acrescentou que meu pai ainda estava muito chateado com minha decisão de não falar com eles, mas eu não posso fazer nada sobre isso. Eles trouxeram isso sobre si mesmos. Sei que a Kate está feliz por não precisar falar comigo e, se meu pai realmente está tão chateado, bem, é uma pena, porque, como eu disse, isso é culpa dele. De qualquer forma, agora vou tentar aproveitar minha lua de mel. Planejamos isso há muito tempo e mereço me divertir agora. Obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários a sua opinião sobre essa história de hoje e considere se inscrever no canal como forma de apoio. Te espero no próximo vídeo.